No ar, mais um Vídeo Moto, obrigado pela sua presença. Mais uma semana se passou, nós estamos falando do todo o norte do Paraná. Isso mesmo, nós estamos falando do norte, do sul, do leste, oeste, ou seja, de Curitiba a Los Hermanos. Um abraço a toda a Argentina, um abraço a Foz do Iguaçu, Cascavel, um abraço a você da cidade de Curitiba e todo o Paraná sintonizado pela Rede TV Paraná. Obrigado a você que é do Instituto do Motociclista, obrigado a BPO Treinamentos, obrigado à equipe Rafa. E nós estamos iniciando mais um programa hoje. Nós estamos nesse mês trazendo a temporada dos grupos motociclísticos. Estivemos por aqui com outros grupos. Hoje eu acredito que ainda não apareceu a imagem aberta, mas não vai precisar nem divulgar o nome deles, porque a bandeira já está levantada aqui nos estúdios e eles estão aqui. Eu gostaria antes de agradecer a eles por terem se dispunhado a estar aqui junto com a gente, que é o pessoal do Bodes do Asfalto, não é? Bodes do Asfalto. Particularmente um velho e grande amigo meu, tá junto com eles, aliás todos, né? Que são amantes do motociclismo. E eu gostaria de, antes de começar, já pedindo informação aqui pro Rick, ou para todos, né? Antes que se apresentem, mas eu quero saber como é que surgiu esse nome aí, né? Como é que surgiu, quando surgiu, um pouquinho da história do Bodes do Asfalto. Vocês estão tão sérios, né? Eu tô preocupado. Tá tudo bem? Tá, pode relaxar. É a emoção do programa. Bem, Beto, o Bodes do Asfalto, ele foi idealizado em agosto de 2003. Primeiro, a data de fundação do grupo é de 1º de agosto de 2003. Ele foi idealizado para ser um grupo de ajuda, né, dos motociclistas, que o grupo ele é integrado por maçons, né? No Brasil todo, e como havia necessidade de atendimento entre os irmãos nas estradas, surgiu a ideia de fundar um motoclube para quando o irmão estivesse viajando, a gente conseguiria prestar algum apoio, prestar uma ajuda, e daí, em várias conversas, a coisa aconteceu e tomou uma proporção maior do que se imaginava no início. E aí, há quantos anos já, Vivaldão? O nosso coordenador hoje é o William, né? William. Nós estamos aqui com o William, com o Nivaldo e com o Rick. Com o comandante Rick. Comandante Rick. Esse grupo nasceu na Bahia, Feira de Santana. O idealizador é o Edinho, né? Edson Sobrinho. E hoje contamos aí com quase 13 mil integrantes no Brasil. E também em alguns países fora. Já acho que tem 12 países. 18 países. 18 países do exterior participando. 18 países. Até então, em Japão, África do Sul, Estados Unidos, Alemanha. Exterior. Argentina, Estados Unidos. Nós somos hoje o maior motoclube do Brasil. Bacana. Então, onde você vai, tem um Bode do Asfalto. Tem grandes grupos na Bolívia, na Colômbia, no Peru, Argentina. Então, onde você vai fazer um rolê aqui, tem um Bode do Asfalto sempre para acolher, né? Não só o Bode do Asfalto, mas qualquer motociclista que tem alguma necessidade. A galera tá por aí para... Eu observo o seguinte, todo grupo, quando se fala grupo, né, já se pensa em festança. Claro, a festa é sempre bem-vinda. Zoeira, ela tem que existir, mas eu também vejo muito trabalho social. Sim, bastante. Barbosa, conheço Barbosa, posso chamar de Barbosa, porque nós trabalhamos junto. Venha, Antigão. Trabalhamos junto, só me apresentar, eu sou capitão da polícia, Barbosa trabalhamos juntos na polícia. Nós rondávamos estilo chips, né? Em cima da CB400. Aquela bota eu joguei fora faz pouco tempo. Então, a ideia sempre, a gente adotou algumas palavras que são elas: andar de moto, fazer amizade e bater bons papos. Então isso daí é a nossa máxima.
Como é que é? Repete aí para Andar de bicicleta, andar de moto, fazer amizade, amizades, bater bons papos. Bater bons papos. Não tem cara feia, apesar que a latinha não ajuda muito, mas não tem cara feia, não tem segurança, não tem tempo ruim. Você é livre para entrar, para sair, não tem aquele regulamento rigoroso que te obriga. Não tem regulamento. Nós temos o regulamento. Sim. Mas nada assim, alguém vai te matar como se você sair, alguém não. Nós somos homens livres e de bons costumes, então não nada de obrigação. Tem geralmente regras. Tem uma batalha para se ter o colete, prazo, claro, um tempo. Tudo se conquista. Entendi. Uma maturação. Tudo se conquista, é uma questão de conquista, para também não banalizar o uso, né? Sim. Mas a ideia é essa e andar de motocicleta. Que aqui, quantos anos mesmo? 20 anos de motoclube. 20 anos. Aqui em Maringá, nós somos a subsede Maringá. Nós temos, como foi dito, bodes do asfalto no Brasil e no exterior, né? Aqui em Maringá, no dia 19 de abril de 2008, este ano nós fizemos 15 anos de bodes do asfalto. Nós estamos com 90 integrantes e bastante ativos, todos bastante ativos. E como você perguntou no início, né, o motoclube, em geral, é voltado para fazer ações sociais, beneficentes. E o nosso bode do asfalto faz bastante. Nós temos várias ações, tanto em Maringá como nas cidades vizinhas aqui. É uma constante a gente ajudar aos necessitados, asilo, creches, casa incendiada, faz campanha. A gente sempre tem esse tom de beneficência. Os bodes do asfalto estão sempre juntos. Agora eu vejo assim aquela característica. Só cortando aqui. Sim. Essa foto aqui foi numa das que nós fizemos lá em Mandaguaçu. Mandaguaçu, asilo de São Vicente de Paulo. Bacana. Então é vista a necessidade que eles têm. Olha aí, as cestas básicas. Cesta básica, cobertor, material de higiene, fraldas. Então nós detectamos a necessidade. Avalia, né? Fazemos a arrecadação entre nós mesmos, entre amigos, empresários, bastante. Geralmente a gente faz contato com a instituição e a gente vê as necessidades o que eles estão precisando, os itens que são mais necessários. E em cima daqueles itens a gente trabalha, faz. Esse foi da PAI, lá também nós fizemos uma doação grande lá. Cambira, né? PAI de Cambira. Aí foi uma doação bem vultosa. Bastante volumosa. Temos uma em Caloré, fizemos Beto, também. A ideia... Maringá, vários, Floresta. Maringá é uma cidade bem assistida. Então, quando você vai nas ilhas de São Vicente de Paulo, aqui é bem assistido. Aqui tem grandes empresas, mas as cidades pequenas têm muita necessidade. Sofrem com isso. Caloré, São Tomé, Cambira, então, fizemos Sarandi, Paissandu, praticamente cidades todas aqui. Ou eles fazem contato precisando de alguma coisa, ou nós mesmos é que fazemos contato com as instituições. E olha, quem está precisando, os itens que está precisando, porque já está lá embaixo o nível. Aí nós, em cima da campanha, com os bodes do asfalto, e não é só dos bodes do asfalto, a gente faz também com os parentes nossos e pedimos o auxílio de outros motoclubes que praticamente sempre colaboram também. E a recíproca é verdadeira, nós temos essa interação entre os motoclubes. Vocês tocaram num assunto importante aí, porque o objetivo principal do Videomoto sempre foi levar ao telespectador o conhecimento de como pilotar de forma defensiva. E aí a gente está utilizando esse espaço para cada vez mais integrar os grupos e também eu penso que quando nós temos um determinado conhecimento é importante você dividir isso, levar adiante, né? E eu penso que se o grupo de motociclistas tem um QI elevado, se o grupo tem uma experiência elevada, tem uma estrutura elevada, né? Eu penso que nós precisamos dividir isso com o próximo, né, Nivaldo? Então, Barbosa, nós tivemos já lança o convite aí, claro, entendeu? Claro. O comandante Rick é palestrante. Tô sabendo, eu vou chegar nisso, vou chegar nisso, tô sabendo. Ele é bastante experiente. Nós tivemos um evento em Foz do Iguaçu, 2018, até eu era coordenador. Nós saímos em 40 motocicletas de Maringá, dos bodes do asfalto.
Para você ver, você tocou no... Você defende essa bandeira da condução com responsabilidade e segurança. Consciente. Você imagina você soltar 40 motocicletas na estrada, você faz uma fila imensa, você interrompe, você... Atrapalha o trânsito. Então, se você solta grupo de 6, 7 a cada 5 minutos, você chega no posto, imagina chegar 40 motos num posto de gasolina. Então, e outra, disciplina na estrada, disciplina na rodagem. Nós não temos histórico de acidentes. Ah, furou o pneu. Mas 100 por hora não aconteceu nada, sabe? Então, é muito importante essa bandeira que você ergueu aí há muito tempo aqui em Maringá, que é pilotar com segurança. Então, a gente adere muito isso, sabe? Isso é muito importante. Não somos adeptos à velocidade, a barulho, à descarga livre. Então, tudo é voltado para Tem um ter equilíbrio. o prazer de andar de motocicleta. E toda viagem que a gente faz, deslocamento para outra cidade, sempre a gente prima pela segurança. E a gente faz um briefing de estar na estrada, entrada no posto, posicionamento para abastecer, segurança. Nós sempre fazemos, tem um ponteiro com o líder que vai na frente, tem o que vai lá atrás, que ele vai regulando a velocidade dos menos experientes, né? E se para também, no briefing a gente orienta, se alguém parar, quais são os procedimentos, quem vai parar junto. Então a gente prima muito pela segurança. É um item essencial no briefing, é a segurança do motociclista nas estradas. E a gente sempre fala, aqueles novos que às vezes não estão tão práticos nas curvas, que é um dos itens mais perigosos na estrada, né? A chuva, né? E a curva. Então, aqueles que não são tão experientes, a gente recomenda sempre para que ele não queira acompanhar a moto da frente. Ele faça a sua curva naquela velocidade dele. Então, não queira imitar ninguém, não queira... Exatamente. Se você não consegue fazer uma curva com muita velocidade, não tem problema. Você faça a curva dentro da sua velocidade. Alguém lá atrás está te acompanhando. Pode ficar tranquilo. Geralmente é o que acontece com as motos de alta velocidade, quando sai para tirar uma onda, almoçar aqui, lá. Aquelas esportivas que passam voando pela gente. Nós quando, nessa experiência... Não consigo entender muito, não. Nessa experiência de Foz do Iguaçu... Você não curte a viagem? Nós classificamos as motos por tipo. As Big 3, as Custom, as estradeiras, as esportivas. Triciclo. Triciclo. Os triciclistas, né? Triciclista aqui, experiente. Então, tudo isso a gente pensa antes, sempre voltar à segurança. Porque o grupo ele é bem diverso, né? Para ser bode, você tem que ter duas rodas. Né? Não pode seja uma scooter ou seja uma moto 1.600 cilindradas. Entendi. Né? Então a gente tem motos de 600 cilindradas, de 1.200, 1.600, todo mundo anda junto. E a regra é o seguinte: saiu junto, chega junto. A velocidade do grupo é a velocidade da moto de menor potência. Quer correr, não vai com a gente. Quer correr, vai sozinho, não vai junto. Estou gostando. E outra característica muito importante do nosso motoclube, que é assim, o nosso motoclube é uma família. É uma família. Geralmente nós estamos com as esposas. Elas nos acompanham. Então, sempre junto. Então, às vezes uma ou outra esposa não pode acompanhar, tudo bem. Mas se nós saímos numa viagem, 80% ou 90% estamos com as esposas a bordo. Isso é muito bacana. Aquela principal, eu falo que numa viagem tem a chegada, né? O local que você vai desfrutar. Mas uma parte boa das viagens é aquela parada na estrada que você vai lá tomar um café, almoçar, comer alguma coisa, descansar, tomar uma água, e aquela confraternização entre o grupo com as esposas. Aquilo é muito bacana. Cada parada é uma confraternização. É muito bacana. A moto, interessante é o seguinte: a viagem, o passeio começa na saída. Certo. Não é o destino final que é o... Entendi. Que é o passeio. Não, o passeio é a saída. Entendi. Nós vamos para o Paraguai agora, dia 2, né? Dia 2, quinta-feira. Nós temos o encontro internacional. A gente está para lá. 1.170 pessoas nesse encontro lá do Paraguai que ele está falando. A gente está indo. Então, no dia 31, nós vamos fazer uma reunião, fazer um briefing. Aí faz um churrasquinho, toma uma cerveja,
combina onde que vão fazer as paradas, divide os grupos, né? Os bondes das motos com mais potência, com menos potência, para ficar mais homogêneo, qual que vai sair. Então começa aí, a alegria começa já nos preparativos. Já. Agora, o Rick, fala para nós aí um pouquinho, para os nossos telespectadores aí, como é que é essa ideia de ser instrutor? Como é que você tá encarando? Faz tempo? Esses dias eu vi um cartaz, acho que foi no Eriton, né? E aí ele me falou, o pessoal organizou e tal. Então, um pouquinho dessa experiência. Eu na minha atividade anterior, que era da Força Aérea, eu era investigador de acidentes de aeronaves. E depois, quando eu saí da Força Aérea, eu fui voar na parte comercial. E depois, aqui em Maringá, eu vi que há uma necessidade muito grande. Eu sempre tive essa parte de prevenção de acidentes. A minha carreira toda foi em cima de prevenção de acidentes. E aqui em Maringá, a gente vê... não é só Maringá, é Brasil. Mas nós moramos em Maringá, vamos começar por algum lugar. Maringá tem acidentes, tem cerca de 3,5 acidentes de moto por dia. Nós temos uma morte, um acidente fatal, mais de um acidente fatal por mês, de moto, só de moto, excluindo carros, caminhonetes e tal. De moto, só isso. Então a gente vê, e volto a dizer, é Brasil. As autoridades, a imprensa, elas noticiam como se fosse a coisa mais normal, mais um acidente de moto. E em cima vai banalizando. E já está normal, banalizado. Né? Natural. É natural. A imprensa, acidente de moto. E alguma coisa tem que ser feita. Então nós montamos não vou dizer, é uma palestra, um bate-papo com a área de motociclistas, onde a gente fala sobre as causas de acidentes e as prevenções, que é isso que é importante. E a gente vê que tem 4 tipos que são... dá para a gente... São fatores contribuintes. Se a gente eliminar alguns fatores contribuintes desse tipo de acidente, a gente consegue zerar ou quase zerar, assim como é na aviação, onde se faz um controle, faz uma investigação para poder prevenir. Uma coisa importantíssima que eu falo bastante na nossa apresentação é que o motociclista não tem preferencial. Então, a hora que o motociclista colocar, o motociclista que eu digo, na área urbana, 99,4% dos acidentes são na área urbana e são com motos abaixo de 300 cilindradas. Então, se esse motociclista que tem 3,4 acidentes por dia, colocar na cabeça que de moto ele não tenha preferencial, mesmo que ele esteja em uma, ou seja, se ele está numa avenida preferencial, mas se ele colocar na cabeça que não tenha preferencial, que ele tem que ficar olhando o carro, que às vezes o carro não vê o motociclista. Não é maldade do carro que vai entrar na frente do motociclista. Às vezes ele não é visto. É um objeto pequeno e a pessoa, isso chama-se visão de túnel. A pessoa, quando vai entrar na preferencial, um carro entrando numa avenida, ele está procurando um carro, um caminhão. Ele fixa aquilo, isso é estudo médico. Ele fixa procurando um carro, ele não vê a moto. Então ele entra na frente da moto e a maioria dos acidentes são dessa maneira. Posso chamar de programação mental? Ele é praticamente... são vários fatores. Porque quando eu paro estresse, no semáforo e saco o meu celular para ver se tem mensagem... Esse já é desatenção. Eu desprogramei a rota do meu cérebro. E quando buzinam atrás, eu tenho que programar ela novamente. E aí onde eu me perco. Posso chamar isso de também, outra coisa. Também. O celular é mais um fator. Que uma coisa importantíssima, que a gente fazia na aviação. A aviação tinha muitos acidentes. Então, o que se faz? Quando se investiga um acidente de aviação, a gente investiga e faz a prevenção. Isso que nós precisamos colocar em Maringá.
Por exemplo... A investigação não é punitiva, ela é educativa. É educativa. A polícia nem se envolve, não tem nome, não tem placa. Aí, o que acontece? Vamos ver uma avenida aqui onde tem mais acidente em Maringá, que é a Colombo. Embora a Federal é o trecho que mais acidente tem em Maringá. Quantos acidentes tem? Tem uma enorme quantidade de acidentes. E vai continuar? Vai continuar. Por quê? Porque ninguém está preocupado em fazer uma prevenção. Então, você tem que pegar a área da Colombo. Quantos acidentes nós tivemos em 2 anos? Vamos investigar, uma comissão, um grupo, vai investigar aqueles 20, 30 acidentes que nós tivemos no período. Quais são as causas desses acidentes? As causas são alta velocidade, carro entrando. A comissão vai fazer essa análise das causas do acidente. Baseado nessas causas, nós vamos fazer a prevenção. Aí, com certeza, nós vamos eliminar o número de acidentes em cada trecho, mas tem que ser feito dessa maneira, do jeito que está, só noticiando, ninguém está fazendo nada. Bem, e se eu te disser que já existe esse trabalho há 3 anos? Se você me disser que já existe esse trabalho há 3 anos, eu digo que ele está sendo inadequado. Ele não está sendo... continua. E qual é a prevenção que a gente vê? Eu posso até dizer que ele não está sendo inadequado, ele está sendo não utilizado. Então, se ele estiver sendo efetivamente... Ele se chama, inclusive, o Pinatrans, que é um projeto a nível nacional que está vindo aí muito forte. Muito se fala e vamos ver se acontece agora no Paraná, trocaram diretoria, isso estava amortecido desde 2008, por aí, agora veio, inclusive nós temos um ofício através do Instituto que se cria uma NR, uma norma regulamentadora para as motocicletas, para que as empresas tenham responsabilidades em criar mecanismos para o trajeto, como por exemplo, eu defendo uma empresa a qual hoje eu presto um trabalho gigantesco, já viajei 60 cidades com ela e tem mais 60 para andar, onde a gente vai com o objetivo de reduzir o acidente de trajeto. Então isso nós criamos um mecanismo, todo mundo estrutural, como a Ambev tem e tudo mais. Mas se chama Vida no Trânsito. Esse projeto ele veio há 3 anos atrás, desenvolvido pela Secretaria de Saúde, onde participam bombeiro, polícia militar, polícia, e todos se unem com o objetivo de gerar o fator gerador de cada acidente. E durante 3 anos, assunto positivo agora, motocicleta durante 3 anos não é o fator gerador do acidente. O alvo é a motocicleta, mas não é. E isso está na mão do nosso secretário, na mão do nosso secretário de segurança? Nosso secretário de trânsito, está na mão dele. De Maringá? Sim, esse estudo, inclusive a Educação para o Trânsito participou, o qual eu faço parte, inclusive, do planejamento, está devendo o planejamento. Então, o que precisa é usar esses dados agora cruzados durante 3 anos. Então, bateu a moto e o carro. Vai lá, porque antigamente, Nivaldo, se pegava a polícia rodoviária, tinha uma estatística, a polícia, outra, cada um tinha a sua Permanece estatística. Assim. Vem esse projeto e unifica tudo. E começa a estudar o fator gerador. Beto, fator gerador. Beto, a parte das empresas é muito importante, mas o poder público é quem tem a força. Sim, a força sim, de fazer alguma coisa. Concordo. Então, se você colocar esse projeto aí que você falou, se nós colocarmos como poder público fazendo, em 1 mês você tem que dar um resultado, aí sim funciona. Agora, ficar fazendo investigação e quem vai fazer tem que ter um negócio de obrigatoriedade de cumprimento. Vou citar alguns pilares. Mas vou citar alguns pilares para você que precisa ser revisto dentro desse conceito que você colocou e muito bem colocado. Primeiramente, o equilíbrio na cabeça do motociclista. O ser humano está acelerado, ele está precisando de um certo amparo. Hoje, por exemplo, meu treinamento hoje ele tem 3 pilares. Eu preciso primeiro fazer com que ele se autoconheça. Isso é ponto fundamental nos dias de hoje, depois da pandemia. Deixa eu só fazer uma interrupção breve. Sim. O cliente quer a pizza quentinha, exige que ele corra. Mas aí você está falando de uma fatia do queijo. Claro, mas é um grão de areia na engrenagem.
Sim. E é o maior número de acidentados. Exatamente. Esse É, é o os motorista que está entregadores. trabalhando. É o trabalhador. É a motinha a moto de menos de 300. Olha que se nós formos pro número aí, não. Não, hein? não. É É, grande. É grande. números, Lá no tem Bombeiro números. atendia muito isso daí. Vamos lá. Não, claro, Barbosa, eu falo assim. Na aviação, eu tive. Eu tô com um aviador aqui. Eu tive uma passagem. Eu convidei né? motociclista. Ô, Barbosa, Os presidentes. Ó, só fazendo uma. Vocês não estão aplicando essas técnicas Roberto, na moto, falando não, nisso, não. hoje, dia 23, dia do aviador. É Dia isso do aí, aviador. você tá com 2 aviadores e hoje é o dia do aviador. aviador. 23 de outubro. Lá onde eu estudei, existe um documento chamado Relatório de Perigo. Qualquer coisa que você vê fora do eixo, ali dentro, fora de ordem, dentro do ambiente, pode ser um soldado recruta e pode ser um coronel full ou um marechal. Ele faz um relatório de perigo, não se identifica, é colocado numa caixinha e aquilo é estudado para quê? Para que não aconteça mais. Não é para punir ninguém, é para prevenir ato futuro, acidente futuro. A prevenção não é Então, para punir ninguém. Você lembra? Eu vou falar sempre quando tocar na educação. Você lembra quando o Maringá começou a aplicar a faixa de pedestre? Aquele secretário, aquele japonês que Veio aquele de cara é Brasília. fantástico. Criou, você vê, até hoje se Temos respeita. uma força-tarefa nas ruas Exato. Educou, teve o poder da caneta. depois da Teve educação. a educação. Hoje, você vê, hoje eu faço questão de parar e dar preferência para o pedestre. Hoje quase bateram atrás. Por quê? Porque está caindo em desuso. Uma tremenda de uma ferramenta, Precisa ter manutenção. manutenção de educação. Isso. Conscientização, E né? fiscalização. Eu cito Campo Mourão, que era uma cidade exemplar, Exato. mas não manteve. Não manteve. E está perdendo. E começou, e outra, lançaram a faixa de pedestre no caráter educativo. Eu lembro que eu trabalhava na Polícia Rodoviária em Campo Mourão. Um dia eu estava com a viatura até meio acelerada para ter um acidente em Goiôerê. Meu soldado falou: sargento, aqui tem que respeitar a faixa. Eu, com uma viatura, passei a maior vergonha. Por quê? Mas a partir de você tem que internalizar. Então, quando eu falo que o cliente exige a pizza quentinha, nós temos que atingir essa pessoa também. Espera aí um pouquinho. Essa pizza tem que chegar para mim. Não adianta ela se acidentar no meio do caminho. Você falou, é uma fatia do bolo, A menor. É a menor, mas está acontecendo. Então, vamos gerar esse relatório de perigo para prever ato futuro. Mas a única observação, não seria correção jamais, quem sou eu, mas uma observação, é que segundo as estatísticas, os moto-entregas são os que mais cometem as manobras radicais, mas conhecem a moto e cuidam da moto porque precisam trabalhar. Agora, o acidente de trajeto, que é 65% do mercado, esse sim, esse ele precisa, inclusive tive uma conversa muito bacana com as concessionárias, pedindo que se faça a entrega técnica, porque a entrega técnica é muito importante no momento. O que está acontecendo hoje? A autoescola prepara para passar no teste? Desculpa, são meus amigos, respeito o trabalho, mas prepara para andar nas ruas? Não, prepara para tirar Não sei. a habilitação. Vai Então, tirar a carteira. é culpa delas? Não. Né? Beto, você falou da entrega técnica. Hoje me ligou uma pessoa conhecida, meu e seu, Sim. experientíssimo em motocicleta, perguntando: Nivaldo, quantas libras você usa na sua moto? Eu falei: fulano de tal, você deu uma olhadinha no manual? Consulta o manual que não tem erro. Eu vou mais além. Quando eu coloco 50 alunos, 30, 10 alunos numa sala de aula, que ano é sua moto? A minha até 2019, ufa. Então, 70% dianteiro, 30% traseiro. Sabe por quê? Passou 2020. O que vem depois de 2020? Sistema Complex System. Combinado. Alguém te avisou disso? Não. Viu? Você mora de estrada de chão. Sabe para que serve? Sabe para que serve Ainda é o manual manual. hoje? Consulta o manual que não tem erro. Sabe Tá, mas com relação ao pneu, tá na capa da corrente. Sim. Eu também. A etiquetinha. Barbosa, Tem, sabe por quê? E é o Sabe maior por- índice é esse. Sabe por que para que serve o manual hoje? Eu pago uma cerveja para quem responder correto aqui da mesa. Para ajudar, para vender a moto Para depois. vender a moto, pra agregar valor na moto. Uma cerveja. Aí eu cerveja. O cara, não, minha moto tem manual, manual. nota fiscal chave cobre. É. O Nunca manual tá abriu o manual. lacrado. Nunca abriu o O manual. manual tá lacrado. Você pega o meu manual, tá todo Tá grifado. novinho. Nossa, é igual falar Eu que minha adoro moto tem, manual. tem 20 mil Você falou, quilômetros você só. falou bem, entrega Puta, técnica. que dó de você. Envolve manual. A minha tem 130 mil. O livretinho básico da manutenção preventiva.
Eu me lembro que eu estava com o inspetor Pedro, um abraço, Pedro, da PRF, está Pedro comandando, Marques de Farias. fazendo um trabalho Trabalhou fantástico com a aí, gente. junto com a Meire, na parte educacional. Então, existe muito, toda a matéria que você vê falando, se fala que é imprudência de quem está pilotando, certo? E o que gera a imprudência? A falta de conhecimento. Então, entra onde você falou, derrame conhecimento. Sim, Eu gostaria só de fazer um adendo, porque nós citamos a questão das autoescolas. Lembrando que nós temos um grande respeito por essa classe. Claro. E nós sabemos que tudo é uma coluna dorsal que vem na cabeça, vem descendo até chegar no pé. E aqui nós estamos no pé. E a gente sabe que isso deveria vir lá de cima, né? Mas a gente sabe também que vai de instrutor para instrutor, porque existe a sua dedicação, existe a minha, existe vários, mas muitos que não têm. Como existe na medicina, como existe na advocacia e etc. né? Roberto, um outro assunto ainda que a gente está fazendo uma campanha, você também não vai me dizer que já existe não, tá? Mas que já existe, tá? Esse bolsão. Você tem certeza que você falou isso para mim? Tenho certeza, eu sei que já existe isso aqui. Já existe um projeto aprovado, só que não está, ou digamos assim, homologado ou não estão fazendo. Em Maringá, hoje, nós temos 3 lugares testes desses bolsões. Esses bolsões, para que todos entendam, é aquela área de 5 metros, 7 metros, que existe em várias cidades do Brasil, em vários países. Aqueles 5 metros tem o semáforo, a faixa de pedestre, aquela área 5 metros antes seria para os motociclistas pararem. Ninguém quer que motociclista fique batendo em retrovisor ou chute qualquer coisa lá. Mas essa área é muito importante, porque quando abre o semáforo, o sinal, o motociclista ele tem um torque maior que os carros. Ele sai na frente. Não há alvoroço de moto conflitando com veículos. E para coibir o que tem menos torque, que fica, né, exatamente. Isso salva vidas. Isso aí. Isso salva vidas. Isso evita trânsito. Em São Paulo, o número de acidentes logo na saída após a abertura caiu enormemente. Caiu para 0 aonde tem esse bolsão. Curitiba já existe isso também. E algumas cidades por aqui, começou na Espanha, na França tem. Nós estamos fazendo essa campanha para que todos conscientizem os motoristas. Essa campanha é para os motoristas de carro, de caminhões, caminhonetes, para que deixem 5 metros antes da faixa de pedestre, com o símbolo da moto ali, para que os motociclistas venham, param naquela área, sem conflito com os carros, abre o sinal e ele já sai. Então me explica aquele espaço que existe ao contrário em frente à Americana ou Bradesco. Qual espaço? Que eu não entendo aquilo até hoje. São faixas de retenção. É uma faixa de retenção que foi feita... somente a faixa. Tá. Que foi feito para faixa de pedestre. Ou erro de engenharia? Olha, eu não sabia todo mundo fica em dúvida. Pensou. Se ultrapassa, se para antes, se para depois. Então, sabe quantos anos Beto, existe um ofício? Eu sei que tem uma lei aprovada disso, Beto. A lei está... O Brasil inteiro aderiu a esse bolso. O Brasil todo. Em Maringá, infelizmente... Não, a frota de Maringá, nós somos cerca de 70 mil. E ali só falta uma coisa. Nós somos cerca de 80 mil veículos. 70 mil cadastrados no Detran. De 2022 eram 73 mil. Cadastrados. Então, Brasil, 30 milhões. Um terço desses veículos são de moto. Sim. Um terço são de moto. Agora, em número de acidentes, que nós, motociclistas, somos um terço da frota, e em número de acidentes, nós estamos em 50% de acidentes. Ou seja, nós somos um terço de motociclistas de moto e 50% de acidentes. Bom, isso na gestão alguma coisa está errada. Do saudoso capitão Ideval, que fez um excelente trabalho junto, e fiz um trabalho muito bacana junto à pasta dele. Naquela época já estava em 78% do desenvolvimento dos óbitos era motociclismo. Nós conseguimos chegar nos 65%. Depois, infelizmente, a política avançou o projeto. Claro, varia muito. Só este ano, até o mês de agosto, nós tivemos óbitos em Maringá, nós tivemos 22 óbitos no trânsito. 9
9 foram só de moto. Óbitos de moto, 9 mês de 2023 até agosto. Você vê que passa dos 50% que eu me falei. Eu quero saber para que aquele espaço em frente ali. Aquele espaço pode ser para várias coisas, Pode só não, que eu quero ninguém saber sabe. Para que é? Ô Beto, ninguém Não sabe tem para não, quê. exato. Então, se foi feita uma campanha, botaram uma faixa e não falaram para que serve, alguma coisa está errada nessa Rick, campanha. É o seguinte, olha só, é fácil de deduzir, nós não estamos aqui criticando. Não, sem E crítica até- nenhuma para o poder público. E até mesmo, eu acho que nós devemos nos unir, sim, pelo motociclismo de Maringá. Se nós temos condição, vamos levar conhecimento a quem não tem. Eu acho que esse é o objetivo principal. Agora, aquele espaço, se eu paro com o meu carro antes da faixa e ele está depois da faixa, qual o risco de eu chegar nele? Atropelar um pedestre com o semáforo fechado. Então, imagine, o dia que acontecer isso, vai existir E uma... não tem proibição de você Não. transpor a faixa e parar na outra Não. direção. Eu paro na frente da Eu faixa. Não. paro na frente também. Sim, Em frente à Magazine Luiza também tem um. então vários pontos em todo o decorrer da Avenida Brasil e que poderia ser transformado em bolsão para motociclistas, mas invertendo a faixa, Roberto, Só tem uma coisa errada, está invertida. porque o Mas, risco de Roberto, atropelar olha, um se pedestre você está é falando grande. dessa faixa que existe lá na São Paulo, perto da Americana e tal, se você perguntou para nós aqui, que somos motociclistas, e todos ficaram, cada um falou uma coisa, em dúvida, o que está faltando? Uma autoridade de trânsito, e não vai crítica nenhuma aqui à autoridade, porque aquilo lá foi de gestões. É esclarecer. Mas e se O tiver teu crítica, programa, são ele nossos tem amigos, temos um alcance no estado liberdade todo. para isso, tem um tremendo carinho. Então, Nunca se mas teve aproveitando aqui, uma pedimos educação para pelo alguma trânsito como tá autoridade. tendo em Maringá. Nunca se teve. crítica um trabalho nunca se tão- fez. Nunca se Nunca. teve. Está excelente. o Tá trabalho. ótimo. Mas nós precisamos de uma atenção para o motociclismo nesse sentido. Quer outra bandeira? Quero. Quer? Então vamos lá. O motociclista, para pilotar, ele tem a visão periférica, certo? Ele Certo. tem que estar olhando 100 metros à frente sempre para abrir e tal. Mas alguns estacionamentos em Maringá não se tem a placa na vertical, sinalizando que aqui é o lugar de estacionar a moto. Ah, só tem no. Só na- alguns só lugares na ori- não tem, só né? na horizontal, Tem só na alguns horizontal, lugares que só. tem no solo, né? No chão. Quer outra bandeira? E outros tem em cima. Então, E tá faltando estacionamento para moto. sim. Você sim. roda o centro, você não acha A o gente para moto. entende que a frota cresceu, a gente entende que está tudo, né? Mas esses pontos, nós poderíamos muito bem sim marcar um café com o nosso saudoso secretário, é uma pessoa bacana, vai nos atender bem e expor para ele a necessidade. Roberto, eu vou te dar uma outra. Você perguntou se a gente queria mais uma e eu vou te dar mais outra. A nossa área, o ponto principal de acidentes de motos aqui em Maringá é a Colombo. É a BR que está com a Polícia Rodoviária Federal. Certo. Ali é o ponto principal, é o trânsito maior com carros, caminhões, é onde nós temos mais acidentes. Vou fazer um paralelo com a Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Era o local que tinha mais acidentes de moto. O que eles fizeram? Olha só, eles zeraram a 23 de Maio, zerou o número de acidentes com moto. Eles fizeram a faixa azul. Aquela azul. faixa Corredor. é um corredor. E Corredor é azul. um corredor que Tá pintado famoso. de azul dos dois lados. Ali os carros não entram e as motos passam direto. É um espaço para moto, assim como nós temos espaço para ônibus. A solicitação está na mão do Ah lá. secretário. Então olha nós... a bolsão aí. o bolsão aí. É, Não, tá esse pronto, é- não, esse é o espaço. esse é o das- outro lado. Esse é o bolsão espaço ao o contrário. nosso- É, espaço Parabéns invertido. à produção, tá com a imagem que nós excelente. tínhamos guardada. Esse é o aí. espaço Olha aí, invertido. ó, era só educar, Mas mostrar. a via azul lá em São Paulo zerou o número de acidentes. Por que a gente não estuda para fazer na Colombo? E vamos zerar o número de acidentes de moto na Avenida Colombo aqui em Maringá. Negócio tão simples de fazer. Lá está se estendendo para toda São Paulo agora. Já está em projeto de lei, já está aprovado. vai E se de expandir. quando é isso, Beto, por favor? Qual é a data O disso? 23, a 23 de maio ficou um Não, ano não, e meio não. em teste. É esse daqui de Maringá. Não, lá em São Paulo, ele falou que tá estendendo para outras vias. Ah, sim, importantes. sim, está estendendo para E outras aqui vias. já está a solicitação na mão do secretário. De quando isso? Agora, 3 meses.
Então vamos ver se a gente corre atrás. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café com o secretário e vamos colocar vamos, essas situações? Vamos colocar, porque é para zerar o número de acidentes de moto nós na estamos falando Colombo. de estacionamento, nós estamos falando do Bolsão. Agora, se eu te levar numa cidade próxima aqui, eu fui falar do Bolsão, aí me falaram que não estava liberado por lei. E o Faça-se a corredor, lei, e o muda-se a corredor lei. também não estava proibido por lei. Eu falei, olha, dá uma consultada no Google aí. E ele consultou. Só se for no município, porque em termos de Brasil, já existe em várias cidades. É que eles não gostam do Beto, corredor. uma coisa que vai colaborar sobremaneira também na diminuição dos acidentes é acabar com a rivalidade entre o motorista de veículos e o motociclista. Exatamente. Isso é importante. Acabar com essa concorrência, a pressa de entregar a sua entrega. Você sabe qual o treinamento que eu tenho sobre isso? Sei. A criação dele... Não, ele foi criado agora, tá? Esse é novinho, menininho. Chama-se Carro e Moto Se Conhecendo. Então, Você lembra da frase gentileza gera gentileza? Lembro. Hoje, essa Foi o rivalidade... Gerles, né? O Gerles. Essa rivalidade, essa truculência, é inadmissível. O cara ele se acha menor, deixar o cara ultrapassar. É o estresse do dia a dia, a pessoa se sente ofendida porque um carro ultrapassou você, ou uma moto te ultrapassou. Ou seja, a facilidade da moto incomoda. Pois é, E tem gente com maldade, isso para mim é maldade, que tá vendo uma moto lá no corredor, tá o trânsito parado, ele pega e fecha para a moto não passar. Mas acho que como ser humano, a gente tem que pensar que tem um ser humano em cima de um veículo que é frágil, mais frágil, né? E o motorista, ele tem que pensar, o cara que tá acima da moto, eu posso matar o cara, um pai de família, o cara saiu do trabalho agora. Cara, respira. Avançar o espírito. Calma, tem que ter respeito. Respeito. Os dois lados têm que pensar. Nós somos seres frágeis. Utilizo a seguinte frase: eu preciso do equilíbrio para lidar com a facilidade e a liberdade que a moto me oferece. Isso aí. Então, o cantinho do quebra-bola tá ali. Devo? Posso? Preciso? Não. Isso é equilíbrio. Equilíbrio. O corredor tá ali, eu posso ir, mas em movimento sempre risco. Você lembra que o comandante falou sobre não existe preferência para moto. Não adianta você bater certo, morrer certo. Não. Faz parte da educação. E depois com aquelas mas eu estava certo, mas mas essa educação nem vem. Eu monto na minha moto, eu lembro toda vez da palestra dele. Eu não tenho preferência. Olha, existe... Isso salva vidas. Viu, Rick? Existe o projeto Motovida que brotou ali... O Rafael está fazendo um excelente trabalho ao comando do secretário também. Eu sei das dificuldades que é pegar um motociclista e colocar numa sala de aula. Existe uma rejeição muito grande, mas eles batalham e formam aí por mês a média de 100 motociclistas, né? Com alunos que passaram por um treinamento nosso, graças a Deus. Então, não é fácil, mas eu acho que se nós unirmos, nós temos condição de fazer um presidente da República. Sabia disso? Sim. Temos. Nós temos 30 milhões no Brasil, o Sul está com 8 milhões de motocicletas, o Paraná com 1,5 milhão. Então, é um número extremamente expressivo. Maringá são 70 mil motos. E os motoboys já vieram aqui, colocaram situações relativas todas que você está dizendo, entende? E é uma galera que realmente merece uma atenção e que quer ganhar o dinheiro dela. Em 2012, o Senado esteve muito preocupado com esse assunto, acidente de moto. 2012, fizeram um simpósio, um congresso lá no Senado, em Brasília, e apresentaram dados. 2012, nós estamos em 2023. Hoje, você pega os dados, as estatísticas do simpósio que o Senado fez em 2012, não mudou nada para 2023. Então, foi feito alguma coisa, um congresso, apresentaram-se dados e soluções e providências aparentemente não houve, porque o número estatístico de acidentes de 2012 para o de hoje permanecem inalterados, igualzinhos. Eu só sei o seguinte, Rick, quando você coloca um motociclista na sala de aula e começa a dizer para ele o que é o centro de gravidade da moto, como realmente ele para a moto,
os 2 freios, utilize aqui. Exatamente, Quando a você utilização fala o de tempo freios. de reação do cérebro, que ele nem sabia que tinha que levar isso em consideração. Eu sei que ele se transforma. Então a questão é colocar ele numa sala de aula e se requalificar. E por que não fazer isso com a criança na escola? Muito bem, esse é o projeto que o Betinho, vou te apresentar ele. O Betinho, ele vem aprendendo, ele vem ensinando e ele vem cobrando o pai. O Betinho, ele hoje, inclusive, nós temos um protótipo que vai se iniciar numa cidade vizinha, e esse protótipo vem evoluindo, inclusive, para o jovem, que é o adolescente que sonha, mas ninguém lapida o sonho dele. Então, a gente tem o apoio da MEIRE, da Polícia Federal, a gente tem o apoio do Corpo de Bombeiros, que você fez tantos bons trabalhos na corporação, hein? Bateu forte o coração agora, hein? Fez um flashback. Essa semana eu atendi um acidente ainda. Essa semana eu atendi um. Então, agora estão em vida solo, né? Carreira solo. Então a gente está buscando, isso me veio numa viagem de Umuarama para cá, onde uma criança estava sendo ejetada da moto pelo peso da mochila nas costas. E ali eu vi que eu precisava, isso há um ano atrás, precisava criar um material, e aí você desenvolver a apostila, desenvolver um desenho. Então, e tudo isso vem em conjunto com o material da Honda. Já que você tocou nesse assunto, Beto, em primeira mão aqui no teu programa, tá? Os bodes têm já um trabalho que está sendo feito nas escolas, Serol, tá? Eles conversam, vão na escola, conversam com o diretor, vai sempre um instrutor, explicar para as crianças. Serol mata, Serol é perigoso, mostra imagens, explica, o seu pai anda de moto, né? Tenta conscientizar já a criança para não usar o Serol, não soltar Serol. E a periferia de Sarandi, de Maringá. Anos de polícia, o acidente pior que eu atendi, a vítima perdeu a vida nos meus braços, eu não pude fazer nada. E nós já estamos conversando para começar o projeto aqui em Maringá. Diminuiu um pouquinho, mas na região. Tá aí, nós podemos, um projeto inclusive, acabei de chegar inclusive uma reunião sobre isso, né? Nós podemos inclusive somar forças com relação a isso. Eu sou do modelo atualizado, não sou do modelo antigo, né? Onde você abre a porta, você quer que todo mundo entre. Você não tem que fechar a porta e só eu vou entrar. Então nós podemos unir essas forças. Nós temos muita coisa para fazer e nós temos vontade, isso é o mais importante. E tá aqui já andando. Então esse é o objetivo. Barbosa, tem gente com muita experiência disposta a ajudar. Muita experiência, a custo zero. Tem gente com muita experiência. E a vantagem dos motoclubes não é só o nosso, não, tá? Praticamente não existe rivalidade nos motoclubes, exceto uma ou outra, tem exceções aí, mas os motoclubes são unidos. Quando são feitas ações, um ajuda o outro, vai no evento, compra convite, se ajudam, né? Nós não temos viés político. A gente não faz, geralmente a gente faz e não mostra para ninguém o que a gente faz. Então vamos pegar o Calibre, pega a Cobra, tantos outros aí, os bodes, faz beneficência, ajuda. Ninguém fica sabendo. Não precisa, a gente não faz para divulgar. Mas eu a gente pretendo, faz para ajudar. Mas eu pretendo, William, pegar esse programa de TV aqui e transformar ele num canal onde cada um tem aí o seu espaço, tem 5 minutos do bode, 5 do outro, e cada um mostra o seu trabalho e a gente unir essas pontas. Exatamente. Pegar pessoas como vocês, esforçadas, com cada um com seu determinado poder social, né? Isso é importante, para que a gente possa somar com aquele que não tem. Eu tenho muitos amigos motoboys que eu vejo a força de vontade deles, mas eles não têm a força que nós temos. A força de conhecimento, a estrutura que nós temos, a influência. Então nós podemos trazer, assim, tem muita gente boa como motoboy, mas são, infelizmente... largados à própria sorte. Exatamente. Falta uma união, Beto, eu citei o exemplo da faixa de pedestre. Você não precisa de muito para você mudar. Precisa de liderança. Se você liderar qualquer grupo, a hora que você instalar o dedo, ele segue. Quando você lidera com conhecimento, com capacidade, com exemplo, você vê, se eu ver um bode do asfalto cometendo uma infração de trânsito, eu vou chamar atenção. E quando eu estava na ativa, eu vou até citar, meter a navalha na carne. Eu servia no bombeiro, você sabe bem que eu estava servindo no bombeiro,
Eu saí do bombeiro e tal, tem uma ruazinha ali que um bode do asfalto com um colete andou 100 metros na contramão. Eu voltei e chamei a atenção dele. Quase perdemos a amizade. Aí ele não era seu amigo. Não tem problema. Ele não era seu amigo. Você era dele. Eu entendo assim, quando você lidera... O verdadeiro amigo eu respeito. Se tiver liderança, não precisa ser nosso. O poder público, muitas vezes ele tem que meter o peso da caneta. Bom, eu acho que vocês vieram me desafiar aqui hoje. Então eu lanço outro desafio. Não. Vamos criar o Conselho do Motociclismo em Maringá. Não teve conselhos aí para tudo? Por que não? Vamos criar o conselho, vamos lá na Câmara, vamos criar isso. Já ouviram? É um grupo comandando, não é um cabeça. Já são ouviram 50 cabeças. Esse acidentado, por que ele se acidentou? Ele teve voz alguma vez para dizer por que ele se acidentou? Alguém fez uma coletânea daquela área onde tem acidente praticamente todo dia e para ver o que está causando tanto acidente, para fazer a prevenção? Lógico que o motociclista tem muita culpa. Esses dias eu atendi um acidente em Guatemi, onde um casal vinha com uma moto de média cilindrada, ele colocou um pneu fininho na moto, eu não sei porquê, estourou o pneu e ele capotou. Acidente relativamente grave. Muito bem. Você entende de segurança, você entende de qualidade. Todos vocês. Desculpa aí, Paulo, agora eu me exaltei. A principal reclamação em todos os últimos treinamentos meus, pneu com a calibragem correta furando. Qual a conclusão que eu chego? Você vai se chocar. Pneu fino remold. Não. Os fabricantes, depois da pandemia, faltou produto químico. Buscaram alternativas, encontraram novas alternativas e os pneus hoje estão aparentemente com uma espessura mais fina. O TWI, olha, a produção tá matando a pau. É rápido, é ligeiro. Esse é o pneu da minha moto, então, inclusive. olha só, se ele coloca, vamos falar da moto CG, 25 libras é o que manda o dia inteiro. Eu já peguei camarada com 40 libras, 35. Então, em linha reta, ele vai usar o freio dianteiro, pneu não vai trabalhar as laterais e ele não vai alinhar no solo e a moto não vai parar, certo? Ok, mas se ele bota 25, fura o pneu. O que subentende? O TWI, que vem na lateral do pneu, segue para dentro. O TWI fica muito mais bonito se diminuir a espessura e o pneu fica fino e a economia é gigantesca para quem fabrica. Fui num fabricante, o que está acontecendo? Fui numa empresa, filmei 15 pneus, os pneus todos, cada um com um desenho diferente. Falei, escuta, existe uma norma regulamentadora com um desenho de pneu? Não. Cada um desenha do jeito que quer. Vou desenhar o meu nome lá. Vamos desenhar. É verdade. Então as coisas estão caminhando. Por isso que eu disse do conselho. Criar um conselho realmente para chegar para cima e fazer a diferença. Vamos falar disso aqui? O que a Inmetro pecou nisso aqui? Isso aqui tá correto. Acompanha a silhueta do meu rosto. Tá saindo por fora. E ninguém fala nada? Roberto, uma outra coisa importante aqui do nosso motoclube. Uma coisa importante do nosso motoclube. Todo motociclista praticamente tem seu adesivo, ou pessoal ou do motoclube. O que o motociclista mais gosta de fazer? Colocar seu adesivo no restaurante, no hotel, aonde são permitidos. Tem muitos motociclistas no Brasil e no mundo que colam seus adesivos nas placas de trânsito. Nós, do Bode do Asfalto, nós fazemos uma campanha contra isso. Inclusive, se um membro do Bode do Asfalto encontrar um adesivo do Bode do Asfalto numa placa de trânsito, está autorizado a tirar. Porque a gente vê uma placa de sinalização que não há mais sinalização. Está cheia de adesivo, ninguém consegue mais ver a instrução que está lá na placa. É um estudo das balas nas placas. Só para descontrair. Nós temos mais um tempinho aqui? Parece que nós estamos uma hora conversando aqui. Não. Pois é, mas deixa a gente falar do assunto aqui. Sim, fica à vontade. Nós, então, como foi dito aqui para o nosso coordenador do Bode do Asfalto, Maringá, este ano nós completamos 15 anos de Bode do Asfalto. E em comemoração nós estamos fazendo
uma vai ser inaugurada agora, sábado já estamos em cima aí. Um monumento ao motociclista. Então, é uma... Não aos motociclistas, Bode do Asfalto. Não é, em geral, todo motociclista. Sim. Na avenida, na rotatória da Avenida Nildo Ribeiro com Carlos Borges, sábado agora, amanhã, às 10h30, nós estaremos fazendo uma mega festa lá para a inauguração. E um detalhe, esse monumento ao motociclista é ao motoqueiro, motociclista, motoboy, qualquer termo que você quiser usar, que para a gente não há restrição, somos todos iguais, nós andamos sobre duas motos, duas rodas. Entendi. Então é um monumento para todo mundo. Até se a produção... E uma coisa importante, esse monumento ao motociclista é o primeiro e único do Paraná. Estaremos inaugurando em Maringá. Se quiser pesquisar aí, ó, pesquisa no Google aí, Monumento Motociclista em Maringá, já está lá na internet, no Google. Disponível no Google. Ele não está 100% terminado. Ele está 99% pronto. A cereja do bolo é só na surpresa, só na antecedência. Gente, e todos estão convidados. Sensacional. Parabéns a vocês. A gente agradece a presença de vocês. Nossa, voou o tempo. E fica o convite. Voou porque hoje é o dia do aviador, né? Por isso Rick, obrigado pela sua presença. Nivaldo, um abraço, velho parceiro, um amigo de muitas etapas, né? Desde 1983. Quem diria que a gente ia se tornar motociclista e a gente perseguia motociclista? E perseguia a segurança, né? Mas, ó, Beto, você falou uma coisa aqui. Eu tenho hoje grandes amigos. Daquela época. Eu até tenho liberdade para falar os nomes, mas eu não vou falar, não. Não. Grandes amigos, os quais nós partimos para cima deles na época, precisava educar e a educação naquela época era na caneta. Mas a gente não... E hoje, Beto, a gente levava pro pai. São grandes. Hoje eles estão vivos. Esses dias eu estive no motoclube e um cara falou assim, eu tô vivo graças a esse cara aqui, ó. Aí, esse cara era o meu carrasco, porque ele teria morrido já. Então, toda vida é importante, toda vida salva. É importante para nós contabilizarmos isso. Obrigado, parceiro. Fiquei feliz por isso. Nós agradecemos a oportunidade de... Não, nós vamos marcar outra. Foi muito pertinente, muito rápido. Sempre que você quiser, Beto, né, nesse assunto de prevenção, de melhorias para a moto na cidade de Maringá, e aí vai dar um reflexo para as outras cidades do Brasil. Estamos sempre às ordens. Bota o MUC no meio aí, vamos fechar a união aí, nós vamos criar o Conselho do Motociclista. Cadê o livro, comandante? Cadê o manual de viagem? Um abraço! Cadê o manual? Peraí, ainda tenho... Ô Beto, eu gostaria de te ofertar um livro. Obrigado. Uma viagem de moto. Bordo, do motociclista. De uma viagem de moto que nós fizemos para a Transamazônica. Esse aí a gente... Espero que você leia com bastante carinho e atenção. Esse é um de 4, muito mais que um livro, é um manual de viagem. Sensacional, parabéns ao trabalho de vocês. Tá certo. Fico honrado. Um abraço. Fui, produção.